Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre Moisés, o intercessor poderoso, o tema da devocional. Moisés foi um dos maiores intercessores que já viram. Ele andou em íntima comunhão com Deus. E o Senhor falou cara a cara com ele. Vez após vez, no livro de Êxodo, observamos que Moisés se entregando vicariamente em oração e em jejum em favor do povo. Em uma ocasião, Moisés estava no monte, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum, em oração. E Deus entregou os 10 mandamentos. Quando Moisés retornou ao acampamento de Israel, descobriu que o povo, cansado de esperar por ele, fabricou um ídolo em bezerro de ouro e começou a adorá-lo. Moisés pegou o bezerro de ouro, triturou-o até virar pó. Espalhou o pó na água e fez os israelitas a beberem. Ele disse ao povo: vós pecastes, grandes pecador. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei proposições por vosso pecado. Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Êxodo capítulo 32, versículo 30. Deus queria destruir Israel por causa da desobediência da nação. E prometeu suscitar de Moisés uma nação maior, mais forte e mais murmurosa. Em resposta, Moisés caiu prostrado diante do Senhor. Intercedeu por Israel e despeitou do fato de Deus ter dito: deixa-me. Você percebe o poder da intercessão que Deus nos concedeu? Nós, eu, você, o poder da intercessão que Deus concedeu para nós. Por meio da oração, podemos interceder a Deus pelas nações, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pela nossa saúde, pela nação, pelos necessitados, né? A intercessão de Moisés foi tão poderosa que Deus sabia que seria movido a perdoar Israel. Por isso ele disse: deixa-me. Mas Moisés não deixou Deus. Ele derramou sua vida em intercessão. Era uma questão de vida ou morte para os israelitas. Só a oração podia salvá-lo. No topo do monte, Moisés clamou a Deus, suplicando perdão por seus pecados. Moisés estava disposto a ser punido no lugar do povo e ter seu próprio nome apagado do livro da vida. Em relação a Moisés subir no monte, a gente pode orar, interceder em qualquer lugar que Deus ouve. É claro, o monte é uma bênção. Lá no deserto, no monte, é uma bênção, mas nós podemos orar em qualquer lugar. Como fala assim: fecha a porta do seu quarto em oração em segredo, em secreto com Deus, né? Em qualquer lugar a gente pode interceder, orar, né? Em sua oração pelo israelita, Moisés defendeu a causa deles, com base da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó.
não atendes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Moisés pediu a Deus que se lembrasse de que juraram por si mesmo que faria os descendentes daqueles patriarcas tão numerosos quanto as estrelas do céu. Quando intercedemos pelas pessoas, cidade, nação, precisamos apelar à misericórdia de Deus, lembrando as suas promessas de perdão e restauração. Aquilo que Deus prometeu em perdão, em oração. Às vezes, eu vou sair um pouco aqui do tema. Às vezes, muitas vezes a gente ora, intercede por uma cura ou pelo milagre. Às vezes Deus pode fazer na hora que a gente pede para Ele, que a gente intercede, que a gente ora e pede. Deus pode fazer na hora. Que nem aquela mulher, 12 anos sofrendo, pagou tantos remédios, pagou tantas coisas, mas sofreu 12 anos com aquela enfermidade. E um dia só, ela tocou na orla de Jesus e Jesus curou ela. Às vezes, muitas vezes, tem pessoas que querem desistir porque Deus não responde na hora. Mas Deus responde na hora que a gente precisa, na hora que a gente necessita. Que nem eu falei, às vezes Deus pode, na hora Ele pode realizar a bênção que a gente pediu na hora. Mas às vezes pode demorar 2, 3, 4, 5 ou até 10 anos. Mas Ele responde. Porque Ele não é um Deus que esquece. Ele é um Deus, pode demorar o que for. Eu pedi uma coisa hoje, mas só chegar daqui 10 anos. E Deus falou, aquilo que você pediu, você precisaria daquilo que você pediu hoje. Por isso que eu estou te dando hoje. Passou 10 anos, mas Deus falou, eu estou te dando hoje, porque é hoje que você necessita. Se eu necessito de um milagre agora, e Deus vê que é hoje, Ele vai dar hoje, vai dar o agora. É no tempo dEle. É claro, a gente quer bênçãos, a gente quer cura, a gente quer transformação na família, mas é o tempo dEle. E muitas vezes Deus fica em silêncio. E muitas pessoas, por que Deus está em silêncio? Porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E Ele faz prova no silêncio para ver até onde a gente vai aguentar, até onde a gente vai suportar. Mas a gente tem que suportar o silêncio, porque Ele está trabalhando naquela causa. Ele está trabalhando na causa do filho desviado voltar para a igreja. Mães de joelho orando anos e anos, esperando a reconciliação de um filho para a casa do Senhor. Ele está trabalhando. Uma cura, Ele está trabalhando. A libertação do marido viciado, Ele está trabalhando. Uma porta de emprego, Ele está trabalhando. Muitas vezes a gente resmunga porque Deus não se responde. Nossa oração não é que Deus não responde às nossas orações. É porque Ele está trabalhando naquele aspecto. Daí quando Ele vê que aquele dia é aquele dia que é para ser, a gente tem que esperar com paciência no Senhor, que Ele ouviu aquele pedido, Ele ouviu aquele clamor, aquela oração, mas é no momento certo que Ele vai agir. Amém? Em sua oração pelo Israel, Moisés defendeu a causa dele, com base nas promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse, lembra-te do seu servo Abraão, Isaque e Jacó. Não entendes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado? Moisés pediu a Deus que se lembrasse, que jurasse por si mesmo, que faria os descendentes daquela patriarcas tão numerosos quanto as estrelas do céu, quanto intercedentemente daqueles patriarcas tão numerosos quanto as estrelas do céu,
Quando intercedemos pelas pessoas, cidade e nações, precisamos apelar para a misericórdia de Deus, lembrando as suas promessas de perdão e restauração. Moisés lembrou Deus de que o israelita era seu povo escolhido e de seu grande poder que se manifestará na libertação dele da escravidão egípcia. Moisés rogou ao Senhor para não destruir Israelita por causa do seu próprio nome, uma vez que os egípcios poderiam dizer que Deus levou Israel para o deserto, a fim de exterminá-lo. Deus ouviu a fervorosa intercessão de Moisés pelo israelita e mudou de ideia quanto a destruí-lo. Muitas pessoas me chamam no privado e perguntam de onde eu tiro as devocionais. Eu tiro as devocionais da própria Bíblia. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, Bíblia de oração. É daqui que eu tiro as minhas devocionais, de dentro da palavra do Senhor. Porque muita gente pergunta, da onde a Renata tira as devocionais? Eu tiro da própria Bíblia, que é o lugar ideal para fazer devocionais, né? Depois Deus disse a Moisés que não seguiria com eles em sua jornada rumo à terra prometida. E mais uma vez encontramos Moisés intercedendo. E tu disse, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos agora, pois se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que haja graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é teu povo. Êxodo capítulo 33, versículo 12 e 13. Moisés ansiava pela presença de Deus. Sabia que a presença do Senhor com ele e os israelitas os separavam de todos os outros povos da terra. Assegurava eles a vitória sobre seus inimigos. Moisés não queria dar um passo sem a presença de Deus. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar em espírito de oração, em oração, onde a gente for, onde a gente precisar, o que a gente compra, o que a gente ganha para comer, sempre em consagrar as coisas ao Senhor, sempre estar atento, sempre estar vigiando. Moisés persuadiu a Deus por meio da intercessão, permaneceu na brecha, orando a Deus por Israel e intercessão do líder de israelita. Mudou a sentença de Deus e atraiu suas misericórdias e a sua presença em vez de sua ira. Esse exemplo de intercessão humana e de comunhão com Deus, que impactou toda uma nação, é o tipo de intercessão poderosa de que precisamos hoje, agora. O mais notável nesse relato é o reconhecimento de que pode não estar nas palavras, mas no relacionamento, o poder e a autoridade que fluíram da oração de Moisés foram resultado do seu relacionamento com Deus. Relacionamento esse que trouxe a manifestação do poder sobrenatural do Senhor, quando ele dividiu o mar vermelho, fez chover maná do céu e água jorrar da rocha, libertou os israelitas das mãos dos seus inimigos. O poder não está na palavra, está no relacionamento. Não foram simplesmente palavras que Moisés proferiu que comoveram o Senhor. Deus não respondeu às orações por causa do que Moisés disse. Esses não seguiam uma fórmula em suas orações. Não dependiam da sua habilidade naturais ou do seu poder de percussão para mudar a mente de Deus. Esqueça a mitologia
ele não fará o trabalho. Moisés tinha um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Ficou reconhecido como amigo de Deus. Moisés encontrou o favor do Senhor, porque o conhecia face a face. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Moisés conhecia Deus, seu profundo amor e sua misericórdia, e orava com base no caráter bondoso e imutável de Deus. Moisés disse ao Senhor: o Senhor é longânimo e grande e beneficência. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, o povo segundo a grandeza da sua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Deus respondeu às orações de Moisés por causa de seu relacionamento com ele e da aliança que firmará com esse homem de Deus. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Êxodo 33, versículo 17. Deus, por intermédio do seu Espírito, está chamando a igreja, essa nova dimensão poderosa de intimidade com Ele, por meio da oração. Deus nos prepara para enfrentar toda a adversidade e todo ataque satânico, dando-nos a certeza da vitória total. Só aqueles que têm esse grau mais profundo de intimidade com Cristo, intimidade na qual estão vitalmente unidos a Ele por meio de seu relacionamento diário e constante, esperando nele em oração, consegue permanecer. Mas lembre-se, Moisés fez sua poderosa oração antes do Espírito Santo, nosso capacitador divino, para a oração ser concedido a todos por meio do poder da unção do Espírito Santo, que hoje flui por intermédio da igreja. Não há nada que impeça que a vontade de Deus seja feita em resposta às suas orações, em favor da sua família, da sua igreja e do seu ministério e da nação. Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa mensagem, essa devocional. E lembre, muitas vezes Deus está em silêncio porque está trabalhando naquilo que você pediu. Pode demorar o tempo que for, mas Ele vai responder. Que Deus abençoe em nome de Jesus.